Mateus 3:24, nossa leitura diz assim: Jesus lhe contou uma parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? 28, ele porém lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que arranquemos o joio? 29, ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, diga comigo, crescei juntos, até a safra e o tempo da colheita. Vou continuar lendo. Aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pai querido, obrigado por essa palavra. Fala conosco, fala com o nosso coração. Deus, essa palavra pode ser uma instrução que muda a nossa vida. Há 15 anos atrás eu fui alcançado por uma palavra num culto de quinta-feira. E eu quero declarar, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer de novo. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Uma coisa que essa igreja preserva é pela presença de Deus e pela palavra de Deus. Ele está aqui em nosso meio hoje. Oh Senhor, nós entregamos o nosso coração, nós esvaziamos a nossa mente. Nada vai nos roubar daquilo que o Senhor quer ministrar hoje, em nome de Jesus. Que teu Espírito flua de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Jesus ele traz alguns ensinamentos para nós. Quando a gente vai ler os evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, você percebe que Jesus costumava ensinar em parábolas. A parábola é uma narrativa pequenininha que ele usa para poder fazer uma aplicação de algo moral naqueles dias. Ou seja, ele usava alegoria para transmitir uma lição moral. E Jesus usa sempre essa comparação, o reino dos céus, porque quando Jesus veio pregar, ele veio pregar o evangelho do reino. Marcos capítulo de número 2, ele fala que após ele ser batizado por João, ele sai e a palavra diz que quando ele chega na cidade, ele prega o evangelho do reino, chamando eles para o arrependimento. Crede no evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Então Deus começa a usar o seu Filho Jesus Cristo na terra para trazer uma palavra dentro dessa realidade. Ou seja, ele usava uma narrativa, ele usava uma alegoria para trazer uma lição moral para que aqueles que estavam ouvindo entendessem de uma forma mais objetiva. Mas muitas das vezes os discípulos não conseguiam captar e entender o sermão. Eles não conseguiam receber a palavra de Deus de uma forma onde, quando Jesus usava exatamente uma parábola, o que nós lemos, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem. Amém? Diga: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Eu quero abrir aqui entre parênteses e já volto. Na nossa vida nós temos geralmente duas vidas: a vida que as pessoas veem e a vida que as pessoas não veem. Deus vê. Geralmente a vida que vai nos expor áreas da nossa vida que vai nos trazer vergonha, a gente esconde. Mas não tem como esconder dos olhos de Deus, amém? E geralmente as pessoas compram a nossa vida pela aparência mesmo. Geralmente aquilo que você tem como posse, ou aquilo que você representa como influência, as pessoas vão querer estar perto de você. É fato. Porém, se você não é uma pessoa que não tem influência, não tem condição, ninguém geralmente vai querer estar nesse lado da sua vida. Todos nós, eu quero falar hoje do poder dos dois. Diga comigo: o poder. O poder dos dois. Sabe aquele dia que você recebe tanta dádiva do céu e que você começa a compartilhar de tantas bênçãos que você quer dividir com todo mundo? É aquele dia que você está grato porque coisas favoráveis começaram a acontecer na tua vida e você quer celebrar todos os dias se possível. Mas quando chega uma tempestade, um outro dia da sua vida diferente, parece que Deus não está nele. Parece que esse lado da sua vida não corresponde tudo aquilo que um tempo atrás você viveu.
E eu não preparei essa palavra hoje, o Senhor falou essa madrugada, diga comigo, o poder dos dois. Dentro de nós e na nossa vida tem geralmente duas questões a gente entender. Tem dias que a gente está no sobrenatural, está na picanha, mas tem dia que a gente está no franguinho assado, não é verdade? Tem dias que a gente quer compartilhar, sair do quarto, passear, fazer o que a gente pode para celebrar as conquistas, mas nem sempre a nossa vida é desse jeito. A grande verdade, querido, que Jesus, ele ensina esse sermão dizendo o seguinte: o pai, diga assim, um agricultor. E quem é o agricultor? João capítulo 15 diz que o pai é o agricultor. Ninguém na nossa vida e sem consciência vai pegar uma semente que Deus nos dá e colocar no nosso próprio terreno, onde um dia a gente vai colher sementes ruins. Ninguém. Geralmente coisas ruins não acontecem somente com pessoas ruins, acontece com pessoas boas. Romanos 28 diz que todas as coisas nos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está dizendo daqueles que não amam, principalmente é de quem ama a Deus. Por quê? Porque exatamente o texto vai me dar respaldo para um outro lado da vida. Assim como esse agricultor tinha um campo semelhante ao reino dos céus, é assim. 25, entretanto, todos os que dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo. Olha para cá, a semente quando é lançada no campo, ela não cresce no mesmo dia, ela passa por um processo. Exatamente o texto vai dizer que os que cuidavam do campo, daquele agricultor que é o pai, dormiram. Eu disse? Toda semente na nossa vida vai precisar um período de descanso para que ela cresça. Quem me ouviu, diga amém. Então essa primeira aplicação, diga assim: toda semente que é plantada na minha vida, eu preciso descansar para que ela cresça. Só que o texto nos dá respaldo para a gente pensar de uma outra forma. Ele diz 26, assim quando o trigo brotou, formou as espigas, o joio também apareceu. Quando que esse joio apareceu? Quando aqueles servos estavam dormindo. No versículo 27, os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Os servos voltam para o Senhor, que é o pai, o agricultor, e pergunta: eu e você é essa pessoa, amém? Os filhos do reino, quem está me ouvindo diga amém. Nós somos esse, que o pai é agricultor, que ele nos dá uma família, que ele nos dá um trabalho para que nós possamos semear semente boa e colher dessas sementes, amém? Só que nós vamos descansar porque somos seres humanos. Só que no meio da noite, a palavra diz que vem o inimigo na plantação e semeou joio. O joio é diferente do trigo. O joio ele tem uma cor diferente, ele é mais escuro, mais verdinho, e o trigo é mais amarelinho. O texto vai nos dar respaldo também para pensarmos de uma outra forma. Só estou na explicação ainda. Ele porém respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe pronunciaram: Senhor, queres que vamos e arrancamos o joio? Ele disse: não. Diga para o seu irmão: não arranque o joio. E o que o Senhor respondeu: não, pois tirará o joio, poderás arrancar também juntamente com ele o trigo. Irmão, o trigo é bom, sim ou não? O trigo é o que você e eu desejamos. Não foi eu e você que plantou o joio, mas parece que quando a gente levanta num dia mau, as coisas começam a acontecer uma atrás da outra ruim. Parece que essas pessoas, o inimigo semeou o joio no meio do nosso campo. Não foi pessoas boas, foram pessoas ruins. E se o pai é o agricultor e tem um campo, nós precisamos olhar essa escritura e aplicar para nós que o reino dos céus representa, diga comigo, a verdade da vinda do Messias. Porém a forma que ele introduz o significado do reino aqui, identifica que o homem que semeia é como um grão de mostarda. Na parábola ele vai dizer em Mateus 13:31, em Mateus 13:33, ele traz duas configurações. Ele traz a semente do grão de mostarda e ele fala do fermento. Grão de mostarda é uma ervinha pequena. O joio já faz parte daquelas ervas daninhas que atrapalha a colheita. Por isso que dificulta a colheita. Quem me ouviu diga amém. E ele diz: a mostarda é boa, ela pode ser pequena, mas se tua fé for como grão de mostarda, vai crescer, dirarás o monte, moverá e ele se move. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, aplicar para você. Nem tudo que acontece na sua vida é coisas ruins. Deus está te ensinando através dessa situação que Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele não mudou porque agora você vive um momento ruim.
Ele não deixou de ser Deus na sua vida porque agora você está chorando, preocupada, ansiosa, ansioso. As figuras usadas aqui, ele ilustra certa verdade sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma semente lançada. Eu disse uma semente? Uma verdade? Fala alto. Se a semente é a verdade lançada no campo, que o pai é agricultor e nós somos servos, que temos que cuidar desse campo, e descansamos, e vem o inimigo e semeia joio, significa que a nossa colheita não vai vir fácil. Significa que vai ser difícil. Significa também para nós, presta atenção, vem um texto na minha mente, Eclesiastes 11:6 diz assim: plante pela manhã a sua semente, trabalhe à tarde, não deixe suas mãos ficar à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se produzirá uma ou ambas duas, colherá prosperidade. Sabe o que Deus está dizendo? Independente se a colheita desse tempo está difícil, não pare, continue semeando. Alguém me ouviu? Levanta a sua mão, eu quero profetizar isso, levanta a mão. Você vai levantar amanhã com verdade do céu, para que o seu dia seja melhor. E eu profetizo uma sexta-feira diferente para você. Você não vai viver a vida que as pessoas querem, você vai viver a verdade do reino dos céus para a sua vida. Alguém pega isso, levanta a mão. Eu profetizo um novo tempo espiritual para a sua fé, para a sua casa. Nada vai parar, e Deus não quer que você desista. Levanta a sua mão para o céu e pega isso. Eu profetizo isso para você. Deus não quer que você pare de semear, porque tem joio. Ele está dizendo, é necessário os dois crescerem juntos. Não tem como tirar agora, vai ter que passar essa safra, vai ter que passar essa colheita. Só que muitos param de semear por causa do joio. Muitos param no caminho, e Deus está dizendo que existem áreas da nossa vida que não está bem a maré. Tem dia que eu quero ficar em casa, mas eu venho te fortalecer. Tem dia que o jugo está mais pesado, a gente não consegue sonhar, não temos esperança, porque todos os dias o mundo lá fora nos bate para fazermos desistir. O céu está dizendo, a minha verdade para você é o que vai prevalecer. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar na tua vida. Que é um exemplo de áreas da vida que Paulo nos ensina. Filipenses 4:11 diz: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob qualquer circunstância. 12, sei bem o que é passar fome, passar necessidade, andar farto. Aprendi o mistério de viver feliz. Todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado, passando fome, possuindo fartura, passando privações. Por quê? Porque o que eu colho não tem a ver com o provedor. Diga com o seu irmão, Deus não é somente o seu provedor, Ele é aquele que te fortalece. Você pode estar passando esse momento de maré, mas ninguém vai arrancar a paz que Deus vai colocar hoje no seu coração. Paulo está dizendo, há momentos da nossa vida vamos ter fome e ter fartura. Aprendi o mistério de ser contente, feliz, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode glorificar o Senhor? Cara, você não se fortalece na sua colheita, você se fortalece no Senhor, que é dono da colheita que te deu. E ele começa a dizer sobre isso. Veio o inimigo e semeou joio. O joio se parece muito com o trigo, mas prejudicial ao homem. Todo joio e trigo só pode ser distinguido quando o grão finalmente brotar. Você percebe que o joio vai secar na colheita. Diga assim, o joio vai secar na colheita, mas o trigo é o que você vai colher. Espere esse tempo passar na sua vida, mas não deixe de semear e crer que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na sua vida. Abra comigo ainda no capítulo 13, 36. Vamos ouvir Jesus explicando a parábola do joio. Estou indo para o final, tá? Hoje tem ceia, irmão. Eu disse que hoje tem ceia. Bom, coisa boa, né? Diz assim: Jesus despediu a multidão e foi para casa, e seus discípulos aproximou dele dizendo: explica-nos a parábola do joio e da plantação. Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa o que pertence ao maligno. O inimigo semeou o joio e é o diabo. A colheita final desta era, os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará seus anjos,
e eles ceifarão do seu reino tudo que é causa tropeço e todos que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o justo reluzirão como o sol no reino. Cadê os justos? No reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, deixa eu explicar rasgada aqui. As pessoas que estão no mundo têm que olhar para nós e ver a luz de Jesus. Elas têm que olhar para nós e falar assim: é tão bom ver Cristo na vida dessa pessoa, porque eu quero ter essa vida que você está vivendo. Nós temos que viver tão feliz em Deus, tão contente, porque nessa declaração Ele diz que aqueles que são filhos do reino têm um reino preparado. Ele diz que aqueles que causam maldade, ele será julgado, condenado. Mas Romanos capítulo de número 8, verso 1, ele diz que aquele que está em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem me ouve? Que não anda segundo os desejos da sua carne, concupiscências, mas anda segundo o poder do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não só te livrei de uma condenação, você não é mais escravo, então você é livre em mim. Cara, eu e você não somos só livres da condenação. Além de sermos livres da condenação, nós não somos mais escravos dos nossos desejos pessoais. Ainda que eles existem, e é exatamente essa a proposta de Deus para nós, a saber que o seguinte, diga para o seu irmão: Deus quer fortalecer essa colheita e essa área da sua vida. Paulo, ele recebe um espinho na carne, gente. Ele diz: foi-me dado o impedido de tornar-me arrogante por causa das grandes revelações, me colocou um espinho na carne, e o mensageiro de Satanás me afrontava. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor para me tirar, e Deus não tirou. Tem coisas que a gente pede, Deus manda embora, e Deus não quer tirar, porque Ele está dizendo: isso eu estou tratando com você. Além de você ter uma pessoa de fé conquistadora, você é humano. Você tem tristeza, você tem peso, você paga a conta, alguém te afronta, alguém está me ouvindo? Só que nessa hora, pensa comigo, o apóstolo Pedro é chamado por Jesus: vem, e ele disse: é o Senhor, me manda até aí. Jesus fala: vem. Ele anda sobre as águas. Quem olha Pedro, que é esse Pedro, cheio de fé para andar por cima das águas, mas quando ele afunda, ele vai conhecer a mão do Senhor para levantar. Aleluia. O poder dos dois faz isso na nossa vida. O poder dos dois na nossa vida, ou seja, do joio e do trigo. Deus tem um propósito com o joio, é de fazer os dois crescerem juntos, para que a gente não seja arrogante, suficiente e viver uma vida sem Deus. Nós não somos criados, e aliás, não fomos criados para viver uma vida distante da presença do Senhor. O Criador, sabe o que ele fala em Salmo 115? Verso 9, ele diz: semelhante a esses que adoram deuses falsos, vocês se tornam iguais. Sabe o que ele está dizendo? Todas as vezes que eu me encurvo a uma situação, eu me torno semelhante àquilo. Mas todas as vezes que eu adoro o Criador, eu me torno semelhante ao Pai. Alguém pode glorificar? Cara, você precisa entender que isso é uma construção do Espírito Santo em você. Você precisa entender que vai haver situações que Deus vai permitir eu e você passarmos, para que eu e você dependemos dEle para vencer. Alguém me ouve? Eu quero profetizar, levanta a mão. Ainda que esse espinho que está doendo na tua carne não saia, Ele está dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós não precisamos do poder no poder, nós precisamos do poder na nossa fraqueza, no tempo de fraqueza. Não existe pastor perfeito, nem santo. Nós somos santificados juntos pelo Espírito Santo. Talvez você está vindo a primeira vez, eu quero te dizer uma coisa: vai haver um dia que o anjo do Senhor vai separar o justo do injusto. Tem coisas que para você é injusto, deveria ser diferente, mas e agora? Não é. Vou te falar uma coisa aqui, presta atenção e grava isso onde você quiser. O mundo é ruim porque Jesus não está nele. O problema do mundo é a falta de Jesus nele. Se Jesus estivesse no mundo, ninguém estaria traficando, porque ele passaria na boca de tráfico, fechando e chamando todo mundo para ser pastor. Quem me ouviu? Só que eu estou vendo uma coisa aqui que o Senhor está me dando aqui na palavra. Romanos capítulo 8, ele diz que a criação, ou seja, todos que foram criados pelo Pai, ela aguarda, porque ela está gemendo pelo pecado. Ou seja, ela tem uma ardente expectativa. No grego ali é a palavra assim, ó, ficar de pé e olhar de cima. Ou seja, cadê os filhos de Deus que vão se manifestar para me libertar? Jesus não está na terra, mas a igreja foi deixada para arrancar as pessoas, libertar as pessoas. Alguém me ouve? Curar a vida delas e abraçá-las no amor. O propósito de Deus é esse. Diga comigo: eu sou o filho do reino.
Diga assim: Deus me plantou no mundo. O mundo é o campo. Jesus fala isso. Diga para o Senhor: o mundo é o campo. E a boa semente são os filhos do reino. Cadê os filhos do reino? Cadê os filhos do reino? Então a criação, seus amigos, seu padrinho, seu pai, seu tio, sua mãe, está esperando você se revelar e se manifestar, para que eles possam enxergar Jesus através da igreja, que é você, filho do reino. Então presta atenção e termina aqui. O fim do mundo se revela num tempo que o Filho do Homem virá para implantar definitivamente seu reino de justiça. Quem vai trazer justiça aos nossos olhos não vai ser o prefeito ou governador, e nem o deputado, vereador, e nem presidente. Sabe quem vai trazer um reino de justiça, igualdade e bondade? Jesus. Enquanto ele não vier, vai ter injustiça. Enquanto ele não vier, nós vamos ser traídos, caluniados, machucados. Quem me ouve? Mas se a gente permitir ser filhos do reino e ser semente boa em qualquer campo que ele nos enviar, você vai ter uma colheita como trigo. E eu profetizo que os anjos do Senhor estão separando a sua colheita para este tempo. Ele está separando. Você faz parte disso. Os filhos do reino são herdeiros do reino de Deus. Ele diz aqui, irmão, presta atenção: então o justo reluzirá com o sol do reino de seu Pai. Ele está dizendo: haverá uma luz em você, haverá uma graça em você. Cara, você não nasceu para fazer o que você está fazendo. Você nasceu para fluir e revelar a glória de Deus para quem não conhece Ele. O anjo do Senhor não prega o evangelho. Jesus está no céu, amém, à destra de Deus. Eu e você somos os filhos do reino. Cadê as boas sementes que vai semear aqui? Que vai semear amanhã na sua casa, que vai semear nos seus relacionamentos, que vai semear no seu trabalho. Eu profetizo na sua vida que esse tempo difícil não é suficiente para parar a colheita que Deus está preparando para você. Aliás, Ele não está trazendo uma colheita, Ele está preparando você para uma colheita, diz o Senhor. Diga para o seu irmão: processos que nos causam dor fazem parte daquilo que Ele está fazendo. Cara, você está angustiado, clama. Você está ansiosinho? Está ansiosinha? Não vai acelerar o relógio. Está fritando o teu emocional. E Deus está dizendo: descansa, porque eu trabalho para os meus filhos quando eles dormem. Por isso que os filhos do reino descansam. Você precisa aprender a parar e ficar relax no sofá, assistindo Netflix. Irmão. De vez em quando ir ali para a Zona Leste e falar: vai Corinthians! Olha, os palmeirenses não vão gostar, nem São Paulino. De vez em quando você tem que pegar, cara, desligar o seu celular ou orar igual o Thiago orou hoje para acabar minha bateria. Diga para o seu irmão: existe uma vida sofrida lá fora. Cara, eu quero dizer uma coisa para você: você vai mudar a história de muitas pessoas ainda. Sua vida vai alegrar muita gente ainda. Não corta dos seus pulsos. Se você tiver com problemas emocionais a esse ponto, ao beira de uma depressão e suicídio, nos procure. Eu quero orar com você. Eu quero dizer: não pare de semear. Semeie pela manhã, pela tarde, à noite. Vai semeando. Alguém me ouve? Cadê os filhos aqui que tem a semente do reino de Deus aqui? Eu profetizo: continue semeando em Diadema, Lucas. Continue semeando na Zona Leste. Continue semeando em Santana do Parnaíba, porque a colheita vai chegar. E quem vai separar o joio do trigo é o Pai, que vai enviar os anjos dele. Chega o tempo, é Deus que vai afastar. Não precisa pôr a sua mão. Chega o tempo, é Ele que vai arrancar as ervas daninhas do campo que Ele te deu. Alguém me ouve? Se prepara para uma colheita poderosa. Alguém ouve aqui? Levanta a sua mão. Eu profetizo que quem estava distante vai voltar, transformado através de uma palavra que vai sair da sua boca. Alguém me ouve? Receba essa palavra. Os anjos do Senhor vão trabalhar essa semana por você. Eu profetizo uma conferência que vai transformar a vida das mulheres. Eu profetizo que os homens da casa não vão trair mais as suas esposas. Os noivos aqui que estão nessa casa vão se comprometer até o matrimônio, porque o desejo de Deus é estabelecer uma aliança. É uma aliança. Sabe por que a igreja é chato? Porque você convive Deus do seu jeito. E eu quero dizer que esse templo não é a igreja está aí do seu lado, é seu irmão, olha para ele, ele é a igreja, olha para ele, fala: você é a igreja, e nós somos corpo. Por isso que quando você não vem, nós estamos incompletos.
Sabe por quê? Porque um dom completa o outro. Deus não deu tudo para mim. Tem coisas e tesouros que Ele colocou dentro de você que Ele quer usar para alcançar pessoas. Refaz meu coração, Senhor. Eu tenho orado para esses dias, não só a nossa comunidade, mas outras igrejas, receber pastores segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15 diz: dar-te-ei, quem dá? Deus dá. Pastores que te apacentam com sabedoria e com inteligência, segundo o meu coração. Nós temos que orar por isso. Sabe que o Brasil está sofrendo na liderança pastoral? Crise de integridade. As pessoas não conseguem mais confiar em nós, quando na verdade nós deveríamos ser pai de uma geração órfã. O Brasil tem 33 mil crianças sem pais, órfãos. E o texto de Salmo 68 diz: diga aos órfãos e à viúva: eu sou pai dos órfãos e cuidadores das viúvas. Como é que eles vão receber paternidade? Através da igreja, através de homens e mulheres que se quebrantam a viver uma vida além dos seus limites. Alguém me ouve? Se você cair, saiba que a mão de Deus que levantou Pedro levantará você. Ele só precisou passar um período de joio na vida dele. Diga para o seu irmão, às vezes a gente olha para a tempestade. Fala para ele aí, a gente olha para a tempestade. Quero concluir. Tem um texto que fala sobre a bênção dos dois. Diga: a bênção dos dois. Gênesis 48:12 diz assim: em seguida José tirou do colo Israel, curvou-se o rosto em terra. José tomou dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda, Israel, Manassés à sua esquerda. Perto da mão direita de Israel, aproximou-se dele. 14. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora este fosse mais novo, ele cruzou os braços. Presta atenção, olha para mim. Jacó aqui, o nome dele no Vale de Jaboque, em Gênesis 32, é mudado o nome dele, ele ganha o nome de Israel, príncipe de Deus. E sendo agora transformado em uma nova vida, presta atenção nisso aqui que é lindo. Ele chama José, aquele do Egito mesmo, que virou governador, Manassés: Deus me fez esquecer da minha aflição. E Efraim, Deus me fez, na verdade, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da aflição. E Manassés, Deus me fez esquecer de toda a minha dor. Quem me ouve, diga amém. Os dois veio de José. E quando Israel já está sem visão, sem enxergar, Israel, que é Jacó, não tem mais vista. Então José aproxima o primogênito. Diga para o seu irmão: a mão direita. E na mão esquerda Manassés. Quem me ouve? Na mão esquerda está Manassés. Ele estende sobre a mão a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais velho. Só que nessa hora que ele vai liberar a bênção de Abraão, Isaac e agora é Jacó, que virou Israel, o nome dele, sabe o que acontece, irmão? Diga para o seu irmão: o pai cruza os braços. Diga para o seu irmão: ele cruza os braços. A mão direita vai na cabeça de Manassés e a mão esquerda vai na cabeça de Efraim. Todo mundo sabe, conhecendo os originais, ele fala que a mão direita era a mão da bênção. Só que em Provérbios diz: dar-te-ei riquezas. Na mão direita e na mão esquerda, prosperidade. Riqueza é diferente de prosperidade. Quem me ouviu? Quando ele cruza os braços, ele fala assim: ei, vou abençoar. Olha o que diz a Bíblia. Então, lançando, presta atenção aqui, ó. Ele diz, Gênesis 48:17, versículo: quando porém José observou seu pai impondo a mão direita da cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado. É tipo assim: pô pai, você está dando mancada. Você sabe que a bênção da primogenitura é do mais velho. Só que ele está falando para um cara que também recebeu a bênção da primogenitura, que é Jacó. Ei, presta atenção. Você pode ser o do meio, o primogênito ou o último. Todos no reino do Pai são abençoados. Sabe o que ele está dizendo? Deus não é cego igual os homens. Os homens podem perder a visão, mas Deus sabe o seu momento de abençoar você. Ele diz: ó, o meu filho que você tem que abençoar, Israel, Jacó. Vamos falar Jacó porque fica mais solenizado. Jacó, meu pai, é Efraim. E quando ele cruza a mão, ele desagradou.
o filho José. Leiam comigo aqui, ó. Gênesis 48, depois na sua casa, você lê Gênesis 48 inteiro. Mas no versículo de número 17 ele diz: quando porém José observou que o pai empunhava a mão direita à cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado. Rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la a cabeça, e Efraim para Manassés, e orientou: não, meu pai, esse aqui é mais velho, portanto coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Olha o que o pai responde. Todavia seu pai recusou com convicção e revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhante a ele se tornará um povo, também esse será grande. Entretanto o seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Se diz a palavra do Senhor que o menor será maior do que o primogênito. Olha o que Deus está dizendo, presta atenção. Os dois são abençoados, sim ou não? Fala sim. Só que quem determina quem vai chegar mais longe é o pai, não é eu e você. Quem determina a colheita e o crescimento espiritual do como você vai colher é o pai que te deu o campo, o agricultor. Não importa se as pessoas não estão te enxergando, eu profetizo que Deus não vai errar. Ele não vai errar seu endereço, Ele não vai errar a sua fé, o seu esgotamento, a sua tristeza. E eu quero declarar para você: talvez você é aquele que foi desprezado na sua casa, recebeu menos atenção do pai e da mãe, mas o Pai Celestial está dizendo: teu pai e tua mãe podem te desamparar, mas eu te adoto como filho. Quem pode glorificar o Senhor? Diga para o seu irmão: o Pai está cruzando as mãos hoje para te abençoar. José fica espantado: não, é esse é o primogênito. Ei José, você era o mais novo, só que dentro da minha casa eu fui o rejeitado. E Romanos diz que Jacó será maior do que Esaú. Quem me ouviu? Assim como foi na minha vida, será na vida desse. Efraim será maior do que Manassés. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Deus abençoa todos, mas não queira o que é do seu irmão, você não precisa. O pai que abençoa o seu irmão vai abençoar você. Sabe que a gente tem que se alegrar e celebrar a colheita das pessoas. E uma coisa que eu ouvi essa semana, de um pastor da nossa casa, ele diz o seguinte: quando as pessoas não alcançam o que você já alcançou, falando para mim, você vai ser alvejado de inveja e vão falar que você está diferente e soberbo, porque as pessoas gostariam de alcançar o que você alcançou. Ou você aprende a lidar com isso, ou você vai ficar a vida inteira esperando cura interior. Quem me ouviu? E Deus está dizendo o seguinte: na sua casa, eu sou o caçula e minha irmã é mais velha. Eu não entendo porque Deus faz isso. Eu não sei se na sua casa é igual a minha, mas eu quero profetizar: o Deus que abençoou ele vai abençoar você. Levanta a sua mão. Só que alguns de vocês vão crescer mais do que os outros, e nós vamos ajudar o outro a colher. Porque eu profetizo que os anjos vão fazer os feixes, vai separar o bom do ruim, o joio do trigo, e um novo tempo está chegando para a sua casa. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor, porque Ele é bom. 10 e ponto. Antes de eu terminar, eu queria fazer uma oração. Você que está vindo a primeira vez na casa, nunca fez essa oração. Se você quer entregar a sua vida para essa palavra, falar: olha, a partir de hoje eu quero ser trigo na vida da minha casa e da vida das pessoas. Fica de pé que eu quero orar por você. Você que quer ser trigo, você quer ter uma colheita no reino de Deus, você quer entregar a sua vida a Jesus. Se você ficar com vergonhinha das pessoas, irmão, ele vai se envergonhar e falar: pô, você não me reconheceu. Quem veio a primeira vez, quer entregar a sua vida a Cristo, quer ser trigo na vida das pessoas e na sua família, fica de pé comigo.